Neumann, quer dizer, enfim, ela parte, quer dizer, lembrando sempre que o mais importante para se pensar criticamente é fazer o diagnóstico do tempo, quer dizer, eu costumo organizar a obra do Neumann em função de dois eventos históricos importantes que ele próprio diz que são importantes. Eu acho que esses dois eventos organizam a obra dele e permitem que a gente entenda, enfim, a lógica de funcionamento ali dos escritos dele, pelo menos até 45, né? Quer dizer, esses dois eventos são basicamente a entrada da classe operária no parlamento, né, que foi vivida com intensidade na Alemanha e na Áustria principalmente, e o segundo momento, que é o advento do nacionalsocialismo e a implementação de um regime autoritário na Alemanha. Quer dizer, é pensando sobre esses dois acontecimentos que o Neumann organiza os seus escritos e pensa um pouco as condições para a emancipação e o papel do direito no seu contexto histórico, né? É importante a gente, enfim, a gente relembrar, né, como foi importante esse fenômeno da entrada da classe operária no parlamento, do crescimento aí. Nessa foto a gente tem a deputada Clara Zetkin falando para a multidão durante a República de Weimar, que era uma deputada mulher, né, como vocês podem ver, né? Esse fenômeno de entrada da classe operária no parlamento e de criação de legislação trabalhista foi extremamente importante, porque a classe operária então se torna politicamente autoconsciente. Alguns veem isso como sinal de derrota, né? Como sinal de perda do ímpeto revolucionário, mas de qualquer maneira esse fenômeno aconteceu. Quer dizer, houve a entrada, houve a ocupação do sistema eleitoral pela classe operária, e o direito se transformou completamente em função disso, né? Houve aí outro cartaz, né, da social-democracia, mas esse artigo da Constituição de Weimar, ele é muito importante, né? Ele é uma espécie de símbolo, vamos dizer, de todo esse processo de luta social, que é o artigo que fala sobre função social da propriedade, né? Porque vejam, qual é o centro da luta socialista nesse momento histórico? Quer dizer, é o fim da propriedade privada dos meios de produção, né? É o combate à propriedade privada dos meios de produção, que justamente é essa propriedade que permite a gestão puramente privada do sistema econômico e faz com que a sociedade perca o poder sobre si mesma, né? Nesse momento histórico, se começa então a impor limites, a utilização limites em nome do interesse da coletividade à utilização da propriedade privada. Isso é visto, é tido como uma vitória do proletariado, né, como enfim, é lido como uma ameaça, né, à hegemonia burguesa, né? E o direito começa então a ameaçar o livre uso da propriedade privada pelo seu proprietário. Se a gente for lembrar, quer dizer, um conceito clássico de propriedade é o direito de usar, dispor, né? Usar, gozar e dispor livremente da sua própria propriedade. Enfim, de um bem do qual você é proprietário. Né? O que a função social faz é limitar esse direito, é mudar o conceito, né? O uso que eu faço da minha propriedade, ele tem que estar de acordo com o interesse social. Então, se eu deixar uma propriedade improdutiva, ela pode ser desapropriada, né? Se eu utilizar enfim, uma certa propriedade, quiser ir mais contemporaneamente destruindo o meio ambiente, eu posso ser penalizado, né? Eu começo a ter a imposição de limites que vão então restringindo esse uso completo, absoluto, essa ideia absoluta de propriedade, que é essencialmente liberal e burguesa. O conceito muda de sentido e ele, enfim, então é informado pelos interesses sociais, né? No direito do trabalho também é interessante a gente ver como essa entrada da classe operária gera efeitos interessantes. Porque, veja, o que o Marx fala sobre o contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho é uma forma de você expor, aliás, de você dar uma forma de troca justa a uma troca injusta, né? Você cria uma aparência de troca de equivalentes, quando na verdade você está ocultando a extração da mais-valia, né? Você diz, olha, eu estou te pagando X,
Só que na verdade o seu trabalho está gerando 2x, 3x, 4x. E a forma contrato oculta essa extração de mais-valia. Nós vamos pensar no que é o direito do trabalho. O direito do trabalho, por exemplo, ele cria o direito a férias remuneradas. Ou seja, você ganha sem ter trabalhado. Férias em dobro remuneradas. A criação, por exemplo, de 13º salário. Você cria, então, um salário que é pago, na verdade, além dos 12 meses que a pessoa trabalha, né, por algo que ele não fez, quer dizer, é um trabalho não dado. Então, o direito do trabalho vai minando essa ideia de troca de equivalentes e vai expondo, na verdade, a exploração na própria letra da lei. Fica claro, então, que o trabalhador recebe mais do que ele dá, né? E ele pode, então, receber mais, ele pode ter mais direitos trabalhistas, ele pode ter mais benefícios, ele pode ter participação nos lucros, né? Então, começa a ficar claro com o direito do trabalho que essa troca não é uma troca de equivalentes e o direito pode ser utilizado para diminuir a quantidade ou para diminuir a exploração sobre o trabalho e diminuir a quantidade de mais-valia que está sendo extraída daquele trabalhador, né? Então, de uma certa forma, essas obrigações adicionais que o empregador tem que cumprir, que não são devidas em troca do trabalho, que são devidas por si mesmas, né? Assim como a função social da propriedade e o controle da concorrência, né, começam então a se configurar como formas de limitação do poder totalmente privado que a burguesia tinha de gerir o sistema econômico, né? Então, justamente esse processo que começa a mostrar, né, começa a tornar evidente que o direito liberal, e aí eu vou parar no liberal, eu não vou falar burguês, né, ele é uma faca de dois gumes, né, porque ao mesmo tempo em que ele, como eu já falei na fala anterior, né, que ele garante o direito, ele pode garantir o direito de propriedade, ou em algum momento histórico, né, ele garantiu a exploração completamente sem limites da propriedade privada e do trabalho, ao mesmo tempo ele garante, né, ao existir, o Estado de Direito garante, ao existir liberdade de manifestação, liberdade de reivindicação, e essa liberdade, essas liberdades políticas, né, começam a ser utilizadas para mexer no conteúdo dos direitos e fazer, então, revertendo um pouco, então, a exploração, né? E esse potencial de vamos dizer, avanços sobre a propriedade privada que enfim, o direito liberal proporciona é que leva o nome a dizer que, veja, com a entrada da classe operária no parlamento, o direito se torna uma faca de dois gumes, né? Enfim, o direito que era visto, né, como mera garantia dos interesses da classe dominante, ou como um mero instrumento para garantir a exploração, começa a ser utilizado como forma de reivindicar direitos, de limitar a exploração do trabalho e limitar, quer dizer, a propriedade privada, né? Eu vou ler a frase do Neumann, que é interessante. Ele diz assim, eu cito, né? Toda norma geral que pretende estabelecer um limite à atividade do Estado, seja de direito natural ou de direito positivo, necessariamente contribui com a desintegração do status quo. Essa norma tem dois gumes, é uma espada de dois gumes. Mais cedo ou mais tarde, o progressivo reconhecimento do império do direito, do rule of law, se torna perigoso para as posições de poder. Essa frase é interessante, ela é importante para a gente entender como o Neumann pensa o direito, né? Ele diz, eu vou repetir para a gente pensar um pouco, né? Toda norma geral que pretende estabelecer um limite à atividade do Estado, seja de direito natural ou de direito positivo, necessariamente contribui com a desintegração do status quo. Olha que interessante, eles vejam. O estabelecimento de limitação à vontade do Estado tem um potencial de destruir o status quo, né? Por quê? Né? Enfim, essa norma tem dois gumes, né, ele diz. Ela é uma espada de dois gumes. Mais cedo ou mais tarde, o progressivo reconhecimento do império do direito se torna perigoso para as posições de poder, porque permite justamente a disputa do conteúdo das normas pelas forças sociais.
Né?